Olá, bem-vindo a esse canal. A gente vai fazer essa leitura, o lado bom dos seus problemas, a nossa leitura comentada. Já estamos chegando no fim dessa leitura e logo a gente já vai começar outra. Estamos no capítulo 5, a bênção do fracasso. Quando tudo dá errado, eis que surge a resposta. Já que não dá certo nesse caminho que você está seguindo, pode ser a hora de deixá-lo e recomeçar do zero. Tudo o que os pais de Joanne esperavam era que ela não acabasse pobre como eles. E tudo que a jovem britânica sempre quis era ser escritora, o que não parecia indicar um caminho muito diferente da pobreza. Mas Joanne não tinha peito para assumir a responsabilidade pelo próprio sonho e contrariar a vontade dos pais. Afinal, tinha medo de que, se ela seguisse o seu próprio caminho, pudesse fracassar. Então, para arranjar um meio termo entre seu desejo e o dos pais, fez faculdade de letras, o que, por sua vez, acabou não satisfazendo ninguém. Os pais que se enganavam, acreditando que um dia Joanne se tornaria uma intérprete, quem sabe na ONU. Joanne tentava escrever alguns contos, mas nenhum até o final. Diante disso, tinha apenas uma forma de avaliar se era bem-sucedida ou não, os exames. E nisso, ao menos, ela conseguia se levar adiante. Mas, terminada a faculdade, sua vida virou uma sucessão de fracassos. Não importou a chatice do trabalho em escritório. Quando sua mãe morreu, mudou-se para Portugal para ensinar inglês. Casou-se com um jornalista, de quem se separou em 3 anos, na condição de mãe solteira. Desempregada e descasada, mudou-se para a Escócia, onde sobrevivia da ajuda financeira do Estado. Mas foi nesse momento de depressão, quando já pensava até em suicídio, que Joanne começou a escrever um livro. Terminado, tentou emplacá-lo em 8 editoras, até que, frustrada por levar tantos nãos, finalmente publicou seu Harry Potter e a Pedra Filosofal. Adotou o nome artístico de J.K. Rowling e em 3 anos se tornou a mulher mais rica do Reino Unido. Segundo ela, tudo graças ao fracasso. O fracasso significa eliminar tudo que não for essencial. Parei de fazer de conta para mim mesma que era uma pessoa diferente e comecei a direcionar toda a minha energia a terminar o único trabalho que importava para mim. Disse a uma plateia de graduandos de Harvard. Se eu tivesse realmente tido sucesso em outras coisas, talvez nunca encontrasse a determinação para ir bem na única área que eu acreditava de fato pertencer. Eu me senti liberta, porque meu maior medo já tinha acontecido, e ainda assim eu continuava viva. A primeira lição do fracasso é que o fracasso não desistiu. Ele se arriscou a seguir um caminho até onde havia chão. Depois caiu. Rowling tentou seguir uma vida que agradasse a si mesma e à família. O problema era que esse caminho não levaria a lugar nenhum. Tentativa e erro. Uma vez sem chão, o fracassado chega ao fundo do poço, mas não é algo necessariamente ruim. Se por um lado isso leva à depressão, por outro, dá liberdade para abandonar de vez o caminho fracassado e tentar um novo. Também mostra que algumas portas estão fechadas, o que aumenta as chances de encontrar aquelas que estão abertas. É como na fala do inventor americano Thomas Edison: eu fracassei 10.000 vezes. Eu não fracassei 10.000 vezes, não fracassei nem sequer. Eu simplesmente consegui provar que essas 10.000 soluções não funcionam. E quando eu tiver eliminado as soluções que não funcionam, terei chegado àquela que funciona. Então, o fracassado precisa se reerguer. Mas enquanto precisa começar o novo caminho a partir do zero, a vida dele não começa do zero.
ele já vai ter identificado o que importa e o que não importa para si. Vai saber o que fez de errado e o que vale a pena repetir. E vai estar mais forte para quando vierem adversidades, pois já sabe onde fica o fundo do poço e como se sai dele. O fracassado é como um homem que constrói uma casa sobre a areia e em pouco tempo se vê desabrigado porque a casa se desfez. Depois desse fracasso, ele precisará reconstruir sua casa desde o início. Mas a essa altura, ele já não será mais o mesmo homem. Ele terá a experiência de ter uma casa antes e o conhecimento de que a casa se constrói sobre um chão duro. Os pequenos fracassos. Poucas coisas são certas na vida. Uma, que morremos. Outra, que fracassaremos. E fracassamos muitas vezes. Talvez não de uma forma tão profunda e transformadora como aconteceu com J.K. Rowling, mas de formas mais frequentes e superficiais. Fracassamos em amizades e relacionamentos amorosos. Fracassamos ao escolher um caminho profissional. Fracassamos ao fazer projetos pessoais ou no trabalho. É verdade que podemos diminuir o número desses fiascos. Basta ter uma vida mais regrada, mais comedida. O problema é que, para isso, nossa vida se torna tão sem graça e previsível que, no final das contas, deixa de ser vida. O que, nas palavras de Rowling, é um fracasso por definição. É difícil medir o quão comum é fracassarmos, mas um museu bem peculiar nos permite ter uma boa ideia disso. No início dos anos 60, o marqueteiro americano Robert McMurtry começou a colecionar produtos de supermercado, comidas, bebidas e produtos de beleza e higiene. Sua ideia era fazer um catálogo de referências de ideias para novos produtos. Para isso, comprou um exemplar de cada coisa que fosse lançada no mercado e algumas vezes no exterior. Não demorou para que a coleção não coubesse em seu escritório, no estado de Nova York. Foi então transferida para um silo e depois de ser comprada por uma consultoria de estudo do mercado, foi parar no Michigan, num armazém de tamanho de um supermercado de verdade. Hoje são mais de 100 mil produtos expostos. Em pouco tempo, MC Match percebeu uma coisa: 9 de cada 10 produtos que ela comprava para sua coleção viraram fracassos comerciais retumbantes pouco tempo depois de terem sido lançados. Não demorou para que seu catálogo fosse apelidado de Museu de Produtos Fracassados. Ovos pré-fritos para colocar na torradeira elétrica, cerveja com cafeína, lata de sopa que esquenta por conta própria, o que ocasionalmente explode, biscoito da sorte para cachorros, água engarrafada sabor carne ou peixe para animais de estimação, ração para gatos com baixo teor de cinzas, Cristal, Pepsi, a Pepsi transparente, Pepsi AM, a Pepsi para o café da manhã, Pepsi japonesa, sabor pepino refrescante, a Jolt Cola, cujo slogan era ter todo o açúcar e o dobro da cafeína de outros refrigerantes de cola, uma versão líquida do politicamente incorreto. A New Coke, que era em 1985, substituiu a fórmula centenária da Coca-Cola para fazer frente à Pepsi. 77 dias depois, a fórmula antiga voltou ao mercado, diante da reação furiosa de seus consumidores, e talvez a mais pensada de todas, bandeja de refeição congelada vendida sob a marca Colgate. Bom, o mercado americano é um dos espaços em que surgem os produtos mais inovadores do mundo. E para chegar a essa inovação, que depois transforma o mercado mundial, já deve estar claro que é necessário assumir o risco de fracassar muitas e muitas vezes. O problema é que dificilmente aceitamos isso. Como diz o ditado, o sucesso tem muitos pais, mas o fracasso é órfão. Executivos, designers de produtos e publicitários visitam o Museu de Produtos Fracassados constantemente para aprender com os erros do passado. Até aí tudo bem, mas há um detalhe: muitos vão
Muitos vão lá não para ver produtos de empresas concorrentes, mas para ver produtos de suas próprias empresas. Ou seja, assim como empresas esquecem os fracassos do passado, não fazem questão nenhuma de manter em casa as provas das coisas que deram errado. Esse é um dos motivos por que pessoas acabam recorrendo aos mesmos erros. Novamente, estamos vendo em prática o auto-engano. Mas, enquanto no capítulo passado vimos como o auto-engano pode nos levar a conseguir aquilo que queremos, desta vez vemos como ele nos distancia do sucesso. Somos naturalmente otimistas, muito bom. Só que somos otimistas demais, péssimo. Sem ter um pé no pessimismo, o otimismo nos leva a uma perigosa fuga da realidade. Nos faz recorrer demasiadamente ao auto-engano. Nos faz acreditar que basta querer, que basta pensar positivo, que basta insistir que as coisas deem certo, e isso nos leva a um erro fatal, dar murro em ponta de faca, repetir aquilo que já deu errado. Acreditar que o problema não é com você, mas com os outros, insistir quando o correto é desistir, tentar dar a volta por cima sem reconhecer a queda. Já o fracasso nos faz corrigir esse erro. Conforme diz Robert Travers, a psicologia é igualmente o estudo da aquisição e análise de informações e o estudo de sua contínua degradação e destruição. Nossa atenção é seletiva. Não pode se voltar a todas as coisas do mundo simultaneamente. É necessário hierarquizar as informações, eliminando algumas e destacando outras, mas fazemos isso de uma forma que sirva a nossas vontades, não de acordo com a realidade. Procuramos absorver as informações que confirmem nossas crenças e deixamos de lado aquilo que as contraria. Escolhemos aquilo que alimente uma visão mais positiva de nós mesmos, aquilo que traga mais autoconfiança e menos ansiedade. Travers testou isso num grupo de pessoas selecionadas por suas opiniões fortes a favor ou contra a pena de morte. Todos receberam uma grande quantidade de dados que davam subsídios tanto para apoiar quanto para rechaçar o tema. Em princípio, isso equalizaria o repertório de informações entre os dois grupos, o que poderia levar a uma opinião em grupos mais coesa. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quem era a favor da pena de morte passou a ter mais argumentos a favor. Quem era contra passou a ter mais argumentos contra. Não houve uma equalização de dados, mas uma seleção de dados conforme suas crenças e sua consequente interpretação enviesada. Não bastante nós negarmos nossos erros, também negamos que estamos negando nossos erros. Acabamos criando uma teia de justificativas para continuarmos a errar. As coisas vão melando. Procuramos buscar, ver que não foram tão ruins assim. E novamente ignoramos as informações que nos incomodam. Se a realidade é diferente da nossa crença, mudamos a aparência da realidade para não sofrermos com dissolução de nossas crenças, até que fracassemos de vez. O lado bom do fracasso, enfim, é que ele lima o auto-engano e nos traz de volta à realidade. Podemos fazer isso antes de fracassar, até, e é só estudar o fracasso alheio e os nossos fracassos anteriores, mas se for tarde demais e tudo ruir, o primeiro passo é reconhecer a queda e perceber que chegou a hora de tentar a volta por cima. Então, o lado bom do fracasso, segundo o autor aqui, é que ele nos faz lidar com o auto-engano e nos traz de volta à realidade. Eu vejo que o fracasso, como aqui diz, nem sempre é um fracasso. Eu vejo aquilo que a gente fracassa como um aprendizado. Se eu errei, eu vou tentar entender se eu posso fazer diferente, se tem um novo jeito. Então, fracassar, para mim, de verdade, a minha experiência é você desistir. Por quê? Olha, isso aqui não deu certo. Eu desisti, eu fracassei. Se eu não desistir, foi aprendizado. Então, eu vou aprender com aquilo, vou fazer diferente. É assim que eu vejo o fracasso. Eu não vejo o fracasso como algo definido, definitivo, mas sim como um aprendizado. Assim, olha, quando eu estou lendo aqui, eu cometo vários erros na linguagem.
E isso seria um fracasso se eu parasse por causa disso. Se eu deixasse isso me parar. Quantas vezes você viu eu tendo dificuldade de falar algumas palavras aqui? Fracasso, para mim, seria parar essa leitura. Deixar de ler deixar de documentar essa leitura porque eu não sou boa com as palavras, não tenho uma dicção boa, mas eu não vejo como fracasso, eu vejo como aprendizado. Porque isso me impulsiona a continuar e continuando é onde eu vou ver isso melhorar. Então, o fracasso, na verdade, o autor diz que o lado bom do fracasso é livrar do auto-engano e trazer de volta a realidade. O lado bom do fracasso, eu acho que é te colocar para se tornar alguém melhor. Fazer você te impulsionar, te empurrar para ser alguém melhor. O lado bom. Porque o lado ruim você desiste. Aí você fala, não, eu fracassei. Aí você desiste. O lado bom é, não, eu vou me melhorar nisso. Assim como eu penso, eu vou melhorar minha comunicação, minha dicção. E isso faz com que eu não desista de estar aqui documentando essas leituras. Compartilhando essas leituras, compartilhando aquilo que eu penso também. Mesmo tendo uma leitura que deixa a desejar. Nesse momento, minha leitura deixa sim a desejar pela forma da expressão das palavras, por essa dificuldade na dicção. Mas isso pode se tornar um fracasso se eu deixar, mas pode ser algo que vai me levar a outro lugar. Tudo depende da minha escolha. Então, já se inscreve nesse canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Deixa o like. Um beijo para você. A gente se vê no próximo vídeo.